Saudações, nossa querida audiência. Hoje estamos iniciando o episódio número 51 do nosso querido podcast Baldincast. Hoje, com a presença do meu chefe, André Gabiot. André, por favor, se apresente em linhas gerais. Você que é empreendedor, professor, engenheiro, consultor empresarial, Rapaz do céu. treinador, etc. Eita E Deus. atleta também. Poxa, gostei dessa última. Eu vou começar então por essa, né, uma característica que eu tenho, no final das contas, apreciado nos últimos anos. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito da lógica dos esportes, mas a vida, não apenas empreendedora, né, a vida adulta, né, nos convida a deixar um pouquinho isso de lado em algum momento da nossa trajetória. E eu senti falta disso, né? Na realidade, o corpo sentiu falta, né? A cabeça sentiu falta. E ultimamente, de fato, sim, tenho essa característica muito pujante. Mas para aqueles que não me conhecem de forma muito mais objetiva agora, como você pediu, André Gabiot, sim, professor, né? De instituições de ensino, enfim, lecionando principalmente a área que gosto, né? Que é engenharia, gestão, administração, enfim. Mas tem também uma vertente, né, profissional que nasce ali na indústria, mas que depois vai varrendo aí outros ambientes, né, varejo, energia e gás, enfim, a gente passeou por uma série de segmentos e desde a época da faculdade, então, veio o desejo de empreender e esse desejo de empreender nasce ali por volta de 2009, né, 2007 ainda com uma carreira um pouquinho solo. Aí quando cheguei ali em 2009, a gente começa a dar esse pontapé. E a gente fazendo aí diversos pulos até chegar em 2026, né? Hoje nós temos aí então 3 grandes linhas de trabalho, com o ato educacional, com o ato da consultoria e com o ato da assessoria também. Então a gente, né, permeia e passeia aí por esses projetos. Maravilha, André. Uma alegria ter você Satisfação. hoje aqui conosco e discutindo sobre um tema que me é muito caro, que é a questão da governança, né? Então, a gente Desafiante. estava batendo papo sobre essa história da governança e das falhas estratégicas dentro dos escritórios de advocacia, como a Baldi Perfeito. é uma casa de educação para escritórios de advocacia, vamos Certo. começar por essa. Uhum. Então, André, nesse sentido, quando você começa a trabalhar com escritório, né, você já fez consultoria em diversos escritórios aqui em Sergipe, Perfeito. acredito que em fora também. Sim. E quando você começa a trabalhar com escritório, qual é a primeira coisa que normalmente te chama a atenção? Quando a gente começa a trabalhar não apenas com escritórios, mas tentando observar apenas o desafio que os escritórios de advocacia possuem, a gente reconhece que é como se eu tivesse, né, ao chegar neles, a gente consegue perceber um olhar mais particular das disciplinas. É como se eu olhasse para os gestores e cada um olhasse para o seu núcleo. Então, se eu sou especialista em civil, eu estou ali no meu núcleo civil e estou trabalhando para que os prazos eles não possam ser perdidos. Quando eu vou para um núcleo tributário, da mesma maneira, quando eu vou para um outro núcleo, qualquer trabalhista, enfim. E você observa que o sentimento da sistemática, né, da ação integrada, muitas vezes ela não é muito presente. Então, no final das contas, é uma reunião de bons especialistas que, no final das contas, decidiram caminhar juntos porque perceberam que, se fossem fazer essa entrega da especialidade, né, sozinha, era muito pouco provável que ele continuasse sendo o único profissional da área jurídica a entregar o resultado que aquela empresa quer. Porque, no final das contas, ela tem, né, se a empresa de fato for uma pequena emergente, uma média empresa minimamente, ela vai demandar não apenas de uma área, mas vai demandar de outras, né? E aí, nessa hora, né, no sentido de não perder esse cliente, de atender na medida do possível, né, aquela relação que inicia-se com uma relação de confiança, aquele advogado, né, aquele profissional da advocacia, ele passa então a convidar parceiros, pessoas que no final das contas ele confia. Isso se torna uma coisa muito comum e esse ato comum se transforma em um escritório onde eles trabalham juntos, cada um cuidando daquele núcleo, e que depois eles começam a perceber que, para sustentar essa lógica, eles precisam se olhar como uma empresa. Só que isso não acontece da noite para o dia, isso acontece na medida em que o volume começa a chegar.
E a gente começa então a entender que eles entendem que é muito mais do que uma reunião de especialidades, mas eles precisam olhar como uma empresa mesmo, que tem que olhar a matriz de produtos, serviços, qual é a tese que a gente vai trabalhar, o que a gente vai lançar para que a gente consiga ter receita futura, né? Será que a gente vai conseguir administrar pessoas com gerações diferentes que estão chegando no mercado e que não necessariamente sabem ou têm repertório ou que sabem como produzir dentro da advocacia? Então, começa a entender que o jogo empresarial é um jogo que vai mais do que o aspecto técnico, mas o aspecto gerencial mesmo da coisa. Então, o que é que André enxergou nesse momento? Que os sócios normalmente detêm, como sempre, né, o ato, né, da responsabilidade maior, da relação com o cliente, e que muitas vezes ele tem ali um grupo de pessoas que estão fazendo as atividades mais operacionais, que é natural, e que eles entendem que a necessidade da gestão para que isso tudo funcione da melhor maneira possível é uma coisa que, se não tiver um apreço, se não tiver uma dedicação, em algum momento o escritório pode perder receita futura ou até mesmo relações de trabalho. Inclusive, assim, por estar no mercado de advocacia, a gente acaba conhecendo outros colegas, sim, né? Sim. E você falando, fui lembrando de alguns casos de escritórios que acabaram, de Sim. sociedades que acabaram por Perfeito. conta disso. Perfeito. Porque eram várias pessoas, como você falou, de especialidades diferentes que se uniram Exato. em um local físico, às vezes para dividir despesas, Perfeito. fazer parcerias, mas como não há essa dinâmica empresarial, a questão do produto, do financeiro, do marketing, etc. Como não há essa gestão, termina que alguém acaba se sentindo preterido. Perfeito. E aí acaba negociando realmente o fim da sociedade e a institucionalização dessa divisão de despesas. Exatamente. Isso acontece em outros segmentos, como clínicas, por exemplo, que muitas vezes, em função de ter uma especialidade ali muito forte no início, acabam trazendo outras, né? E isso acaba trazendo para a gente um desafio de também reconhecer essa mesma particularidade, né? Então, é muito comum em escritórios de advocacia, assim. Agora, já cheguei em outros que estavam sendo sucedidos já, né? Ali já tinha uma primeira geração que passou, né, ali na relação talvez pai para filho ou para filha, e que já existe um conceito mais empresarial, né, impregnado, e aqueles filhos agora estão tentando fazer uma gestão diferente, introduzir, sei lá, tecnologia, introduzir um formato de gestão talvez mais aguerrido, reconhecer algum tipo de prática comercial sem ferir, né, as legislações, naquilo que o segmento de vocês trazem como sendo os limites. E aí o olhar disso choca muitas vezes com aquele que iniciou o processo, que tem aquele mesmo sentimento, mas que cresceu, porque o mercado foi favorável para o crescimento dentro daquele modelo de apenas possuir relações e essas relações gerarem receita e essa receita ser maior do que a despesa e eles não terem a percepção de que a gestão literalmente é tão importante. Então, eu sustento a minha receita em função do reconhecimento do nome, né? As pessoas reconhecem aquele escritório em função do nome. Ainda que internamente a gente tenha diversos desafios de gestão, né? Mais especificamente falando. Já os novos não. Os novos passam desde o início a reconhecer isso talvez mais cedo. E os grandes hoje têm uma dificuldade de manter o formato em função justamente do crescimento dos escritórios menores. É um cenário que eu consigo enxergar mais claramente. Mas aí me parece ser um problema do profissional liberal, que faz uma graduação, Perfeito. Aprende a resolver um problema, se torna um especialista, um técnico no assunto, mas em momento algum, nem do ensino médio, nem do fundamental, nem do superior, aprendeu a gerenciar algo e aí começa a patinar. Daí a importância de empresas como a sua, Perfeito. Como a Baldin, que leva a educação executiva para profissionais liberais também. Perfeito. A gente consegue perceber que, de fato, a boa parte do nosso empreendedorismo no Brasil, mais especificamente, é um empreendedorismo por necessidade, né? A gente entende que o nosso país é um país que tem uma característica, assim, empreendedora, mas se você for a fundo, essa característica ela é moldada pela necessidade, né? E isso, de alguma maneira, traz para a gente um desafio muito grande. Quando você vai para o aspecto educacional, a gente começa a perceber que, sim, hoje eu já tenho indícios, né, de uma mudança de comportamento dentro das instituições de ensino, mas elas não resolvem o passivo.
E quem é que está literalmente hoje, né, no mercado? É a turma que não vivenciou nenhum tipo de prática de gestão. Sim, vivenciou o aspecto técnico, e quando a gente divide, né, entre o capital social, o capital técnico, a gente percebe que o técnico é muito pequeno para você sustentar uma empresa. E aí a gente consegue perceber que existe muito espaço para trabalhos como esse que a Baldwin faz, que reúne, né, diversos profissionais, especialistas em diversos temas, que, a despeito, né, da educação formal, que está trabalhando dentro de uma grade curricular, de uma estrutura, né, um pouquinho mais, né, ampla, né, no sentido de tempo, inclusive, o mercado ele não quer saber desse tempo, nem espera. E aí vem aquilo que a gente consegue entregar quando a gente olha para a Baldwin. Olha, o que eu estou te entregando aqui é um recorte que vai te ajudar para o agora. A curto espaço eu preciso que você mude esse seu comportamento, esse seu olhar, porque você passou 4 anos talvez na instituição de ensino e você tecnicamente saiu preparado, mas o mercado te exige mais do que o aspecto técnico. Ele te exige literalmente um aspecto de gestão, né, e de reconhecimento mercadológico do que a gente precisa fazer, se posicionar, né, e, enfim. E aí a importância nessa hora se torna muito fundamental. Maravilha. Vou fazer só uma pausa para poder agradecer aos nossos patrocinadores, né? Fone Barato, que está com a gente desde o início, desde o primeiro episódio, e a Jet Sales Brasil, né? Que inclusive já vieram mais de uma vez, participaram aqui dos nossos episódios, então agradeço imensamente o apoio deles. E lembrando também que nosso querido convidado André Gabiot é professor na Baldwin Academy também, boa. né? Então, nossos alunos tiveram esse privilégio de beber dessa fonte de conhecimento. Boa. E que, por ter passado em vários escritórios de advocacia, também identificou alguns erros, né? Aqueles escritórios que chegaram ali contratar não são aqueles escritórios de especialistas reunidos, já são escritórios que começaram a pensar em gestão, Exato. Por isso que convidaram. E aí, pensando nesse perfil, André, certo. Quais são os erros que geralmente você observa nos escritórios, erros de gestão? De gestão, né? Veja, é muito comum o entendimento sobre estratégia, sobre governança, sobre liderança, sobre rotina, até mesmo sobre processos. No final das contas, quando a gente fala sobre esses temas, a gente reconhece que essa autoliderança ela tem uma percepção da importância, né? do reconhecimento de que deve existir uma forma de fazer. E essa forma de fazer ensejaria lá na frente uma redução do gasto de energia. Só que a prática, ainda que eu enxergue a importância, muitas vezes ela é diferente. Quando a gente começa a perceber e a adentrar nos escritórios, a gente pergunta, né, naturalmente, quais são as principais dificuldades, ou a convite, ou porque a gente foi lá, bateu na porta, se apresentou enquanto empresa, enfim. E é muito comum que eles digam, olha, nós temos um problema clássico, né? São pessoas e elas em algum momento, né, estão nos dando um certo nível de trabalho. A gente tem hoje, dentro das instituições de ensino, profissionais que quando saem, muitas vezes não têm o domínio daquilo que a gente precisa para entregar o nosso produto. Sei lá, vou fazer uma petição, é difícil, né? Muitas vezes vê aquele profissional que saiu dali sabendo fazer uma petição, um requerimento, não consegue controlar prazos do jeito que a gente entende, ou até mesmo, né, redigir coisas que são pertinentes para uma defesa, enfim. Começam a falar do time. E é muito comum que a gente comece a perguntar, e por que esse time hoje se comporta dessa maneira? Aí a gente vai chegar na liderança, né? Quando a gente chega na liderança, que normalmente é o espelho, né, traduz-se o espelho do time, a gente vai começar a perceber que a liderança muitas vezes tem esse sentimento de apagar incêndio, sente o desejo de ter processos organizados, sente o desejo de ter uma liderança mais efetiva, mas ela é sufocada justamente pelo ato da rotina, e essa rotina vai consumindo. E quando a gente pergunta por que essa rotina é assim, né, a gente começa a entender que, no final das contas, algumas coisas que são básicas para uma boa gestão não estão sendo feitas, como, por exemplo, uma reunião entre as principais lideranças da empresa para entender aonde quer chegar, enquanto empresa mesmo, né? E aí, veja a associação. Eu cresci enquanto empresa, ampliei meu faturamento, eu ampliei a minha presença de mercado. Isso fez, né, de mim, né, enquanto escritório, um escritório que reconhece que existe um valor naquilo que se entrega, e eu continuei nesse ato de crescimento com a mesma prática de quando eu estava iniciando. Então, se eu cheguei até aqui fazendo isso, não sei exatamente se eu preciso de uma estratégia agora para continuar fazendo o que eu faço, porque deu certo até agora. O problema é que tem sido cada vez mais difícil
permanecer fazendo de um jeito, né, que anteriormente se fazia, porque outras pessoas agora cada vez mais entendem o poder da gestão, né, de fazer as coisas com menor energia, aplicando inclusive práticas de inteligência artificial. Isso tudo advém da onde? De um entendimento que a gestão inicialmente precisa ter. E qual o instrumento gerencial que muitas vezes contribui para essa concatenação de ideias ou de pensamentos ou de trazer um norte para a empresa? É o planejamento, que a gente pode chamar aqui de estratégico no primeiro momento, que depois vai se desdobrar num planejamento mais tático, né, com os projetos, as iniciativas, mas que depois vai decorrer lá para o gerenciamento da rotina, que é quando a gente percebe que para fazer, por exemplo, uma petição, eu vou passar por algumas atividades que quando eu pulo uma delas, eu posso incorrer numa falha, que pode incorrer num processo que não vai ser alçado um êxito, e não foi porque eu não tinha tecnicamente as condições para vencer, mas por uma falha processual eu não consegui, né, entregar na ponta. E isso se torna uma, né, sequência que a gente já sabe onde é que vai dar. Então, no final das contas, eu começo a perceber que falta na própria liderança um reconhecimento desse norte, né? Aonde é que de fato nós queremos chegar e por que nós queremos chegar, né, até ali. E aí vem um segundo ponto. Às vezes eu tenho a liderança com consciência de onde quer chegar, mas só está na cabeça dessa liderança. A liderança entende, não, André, a gente faz reuniões aí. E aí, geralmente as falas são assim, nós temos tranquilamente consciência de onde a gente quer chegar. E isso está claro, a gente faz reuniões aqui, inclusive, que trata, né, quando é que vocês fazem a reunião? Aí o pessoal diz, não, mensalmente a gente faz, aí você começa a perceber que na fala existe uma ausência de sistemática. A reunião é mensal, mas a última tem 2 meses que foi feita. A reunião é a cada 45 dias, mas a pauta foi uma pauta de urgência. Chegou, sentou, conversou mais sobre rotina do que sobre estratégia. E aí eu vou começando a perceber que existe uma ausência de pragmatismo, porque pragmatismo é uma coisa dolorosa. André, pragmatismo é uma coisa de gente chata. Pois é, mas a ausência de pragmatismo para algumas coisas traz o ato de fazer as coisas de qualquer jeito. Então, ainda que haja consciência empresarial sobre a importância, a ausência de método, a ausência daquele instrumento de uma maneira um pouquinho mais pragmática, que tenha condições de tirar da cabeça, né, da principal liderança o que ela quer, se traduz depois na sequência em diversas orientações que poderiam ser feitas, mas não são, e aí tem um outro problema que é a da comunicação, que a liderança sabe o que quer, mas não consegue comunicar para a liderança tática. Os líderes dos núcleos, eles não conseguem refletir aquilo que a liderança quer, porque só ouviram falar sobre o que quer, então viram um telefone sem fio. Né? Imagine, Helder me disse o que queria, mas eu, quando for comunicar para o meu time, eu já comunico de acordo com o que eu entendi. E isso, na cabeça da maior liderança, não, mas está claro, todo mundo tem clareza, André. A gente já falou 10 mil vezes aqui dentro dessa empresa que a gente quer alcançar esse resultado aqui. E aí, enfim, é o que eu mais escuto. Na maioria dos escritórios que tem um certo nível já de tempo de mercado, ou que em algum momento tem um período já, né, já se tornam escritórios um pouquinho mais maduros, mas que tem essas dificuldades de entender que a gestão ela não é feita quando a gente lembra dela. Ela é uma gestão que deve ser feita todos os dias, com sistemática definida, e ainda que a gente fale na sistemática, eu só sei que eu falhei literalmente porque existe uma sistemática. Né? Porque o pessoal diz, André, mas vai deixar o meu processo um pouco flexível. Não, se você, no momento que está construindo essa sua sistemática, né, permitir que o que a gente está construindo é o suficiente para a cultura que você possui. Não é porque você olhou para o escritório do lado, um escritório que você entende que tem, sei lá, a performance da NASA, que você precisa exercitar aquela mesma performance. Pelo contrário, você tem que olhar para aquilo que é uma boa prática, traduzir para a sua cultura, dizer isso aqui cabe para mim, mas isso aqui também não cabe porque eu não tenho maturidade. Enquanto criança eu vou tomar leite, não vou comer um hambúrguer. E isso se traduz em uma gestão que, sim, está sendo adaptada por aquilo que é uma boa prática, né? Enfim. Sim. E isso, em razão disso, alguns escritórios, como você falou, às vezes acertam uma ação, crescem, Perfeito. Incham. Então tem aquele crescimento que é desordenado. Exato. Não vou falar desorganizado, Perfeito. não, desordenado. Desordenado. E nesse caso, o que é que acontece quando um escritório ele cresce sem estrutura? Geralmente, quais são os sintomas desse crescimento desordenado? Perfeito. Cresce muito rápido, como você falou.
Geralmente o faturamento naquele mês ou nos meses, né, em que seguem esse crescimento são vultosos. Vem um sentimento de que, poxa, estamos no caminho certo, mas ao mesmo tempo vem aquela arrogância empresarial. O que é arrogância empresarial? É acreditar que esse período ou aquela ação, em algum momento, ela vai se repetir, né, logo na sequência pelos meses seguintes. E aí o que é que acontece? Eu não tenho estrutura para garantir esse crescimento contínuo. E isso significa dizer que se eu tenho um fluxo de caixa, né, que observe aí os meses, né, futuros, um fluxo de caixa ali projetado, eu vou perceber que aquela ação que chegou ela é importante, equilibrei as contas, criei uma reserva de emergência, mas ela não vai ser suficiente, sei lá, para ter, né, uma frente ali nos meses, né, com 4, 5, 6 meses depois, que eu vou precisar continuar trabalhando, né, nos relacionamentos, no aperto de mão, né, nas visitas a ambientes que são estratégicos para a gente absorver demanda, e que se eu não fizer isso em algum momento, esse período do inverno vai chegar. Sim. Então é muito comum que a gente enxergue esse tipo de animação momentânea em função de um resultado muito positivo, mas que no final das contas ele não é sustentado a longo prazo e nem é equilibrado o suficiente para que isso se transforme sempre em uma regra e não em uma exceção. São escritórios que geralmente tem muito se queixam de retrabalho. Perfeito. Sócios que estão assoberbados Perfeito. sempre. De trabalho. E isso tem uma dificuldade, inclusive, de realizar ações estratégicas, porque eles estão enfornados nas rotinas. Eles não conseguem ter espaço para treinamento, porque eles, né, no final das contas, reclamam que os times muitas vezes não estão performando, mas eles, quando eu olho a agenda deles, dos líderes principalmente, eles estão sentados resolvendo problemas que são, né, em termos de prazo, curtíssimos, e só ele consegue resolver, porque só ele tem a competência naquele tema. E você olha para o time todo e o tema que ele é especialista, ou que é literalmente a única pessoa do escritório, ele não consegue repassar o mesmo nível de competência, por diversos motivos. Então eu começo a deixar o meu time cada vez mais atrofiado. Por quê? Porque o meu time ele não consegue acompanhar, e essa distribuição de competência, no final das contas, está na mão dos sócios. E aí, a ausência de um processo organizado, de treinamento para o seu time, de consciência financeira, ou da saúde financeira, dos olhares e os aspectos que estão associados a um olhar para pessoas, né? É muito comum que a gente enxergue práticas de, sei lá, anos atrás, ainda nos escritórios de hoje, né? Quando a gente fala sobre cuidar de pessoas, o pessoal diz, poxa, André, mas é difícil, como é que eu vou cuidar de uma pessoa que não tem desejo de trabalhar e tal? E aí, quando essa pessoa também tem desejo, tem que ter um certo nível de cuidado. Porque já se pensa que, no final das contas, se ela cresce demais no escritório, ela pode levar clientes. Então, ao mesmo passo que eu quero pessoas que tenham um perfil empreendedor, eu tenho receio dessas pessoas, em algum momento. Então, veja que a ausência de gestão vai trazendo para esses gestores, uma série de dificuldades que estão intimamente ligados ao ato, né, da gestão como um todo. E mais uma vez a gente volta para o que resolve. Comunicação, processo. Comunicação, processos. Que quando a gente olha para a comunicação e processos, a gente pensa em burocratização. E esse é o grande problema. Como é que eu preciso colocar no papel aquilo que eu já faço todos os dias? E como é que eu sei, no final das contas, que o que eu estou fazendo todos os dias não tem uma maneira melhor de fazer? Como é que eu consigo dizer que aquilo que eu estou propondo aqui é melhor do que aquilo que eu faço hoje? Se aquilo que eu faço hoje eu não sei exatamente explicar, ou até mesmo demonstrar que deveria ser assim. É muito comum nas empresas em que a gente visita que a percepção do gestor principal, do dono, é uma, aquilo que acontece na operação é outra, e aquilo que o padrão ou o jeito de se fazer que ele imaginava diz outra. Então, são 3 percepções de um processo diferentes. E a nossa tentativa, na medida do possível, é equilibrar isso. A gente sabe que vai existir um delay, que nem tudo precisa estar processualizado, mas aquilo que é fator crítico, né? E isso é difícil, muitas vezes, da turma entender. Eu não vou sair padronizando, se não for necessário, o ato de ligar o computador, por exemplo. Mas, se eu estou percebendo que a maioria das falhas dentro do meu escritório está no ato de ligar o computador, por que não padronizar? Então, o que é fator crítico de sucesso dentro de um escritório de advocacia? Como é que você reconhece isso se você não faz uma boa gestão? Como é que eu entendo em que momento eu gasto, no momento de atender o cliente, que eu estou dentro dessa função, atendimento, mas que depois que eu acabo de realizar uma reunião
com o cliente, eu vou ter que diligenciar aquilo ali. Ali eu já não estou mais fazendo a função de atendimento, eu estou fazendo uma outra função dentro do escritório, que é a operação mesmo. Eu estou dando diligência a uma ação que o meu cliente, que eu acabei de sentar com ele para discutir com ele, acabou me gerando enquanto input, mas aqui dentro a minha operação está tratando de uma forma desestruturada. Como é que eu vou garantir que tudo aquilo que foi solicitado aqui funcione aqui se eu não estiver entendendo esse processo aqui direito? Onde é que mora o gargalo? Qual é a sistemática? Qual a energia que eu estou gastando? Qual é o custo que está me gerando? Porque no final das contas eu cobro mais ou menos em função do entendimento do que eu faço. E se eu não sei o que eu faço, eu não tenho como cobrar de forma adequada. Ou eu vou começar a cobrar sempre de acordo com a tabela, que é a tabela clássica da OAB, que no final das contas nos dá uma direção, mas não necessariamente pode ser real para a minha realidade. Então a minha realidade pode ser diferente da tabela da OAB. A tabela da OAB é uma referência, sim, até onde eu sei. Se estiver falando uma bobagem, me corrija nesse sentido, né? Mas é como se eu estivesse olhando para um outro escritório de consultoria e porque ele cobra XPTO valor, eu tenho que cobrar XPTO, né? Mas eu não fiz a minha conta. E por que eu não fiz a minha conta? Porque no final das contas eu não tenho processos organizados e processo não precisa ser entendido como burocratização, mas como o simples fato de você registrar minimamente aquilo que você se prometeu, se colocou para fazer. Medir. Ter o senso, precificação. Exato. A maior dificuldade do advogado é precificar. Pronto. Aí tem aqueles que vão para a tabela, cobrando o mínimo, outros vão tentar olhar o poder econômico do cliente, quanto mais dinheiro... O que me incomoda profundamente, perfeito, porque enquanto prestador de serviço, minha ótica de... meu limite qual é? Perfeito. Qual é a complexidade da tarefa, qual é o meu custo... Entrega isso aqui. Exatamente. Ponto. Então, tanto faz se o poder econômico do cliente é X, Y ou Z, é o mesmo serviço, é a mesma complexidade, é o mesmo preço. Ponto. Mas me parece que no mercado a gente encontra outras formas aleatórias e mirabolantes de precificação. Perfeito. E aí alguns podem dizer, mas para uma empresa grande você precisa de maior recursos. Pois é, mas ele não está dizendo que você não vai entregar o mesmo objeto. Se você precisa de mais recursos, é por isso que o preço para uma empresa maior ele é mais caro. Ele não é mais caro porque você olhou para ela e porque ela é maior, significa dizer que ela tem maior capacidade de pagamento. Ela só está dizendo o seguinte, eu sou maior, para você resolver o meu problema, talvez você precise inserir mais recursos é mais horas dedicadas, o custo é maior, logo o meu preço final é maior. É por isso, e aí vai casar exatamente com o que você falou. Não é sobre ser maior, é sobre você entender exatamente como é que você precifica isso. E precificação é estratégia, né? Às vezes a gente entende que o ato de precificar está intimamente ligado ao ato de você pegar ali e fazer uma conta especificamente dentro de uma tabela. Mas não, precificação é estratégia, até porque você, querendo vender um determinado serviço, né, do seu escritório, e é um serviço que no final das contas toda empresa precisa ter, mas ela não necessariamente ainda está amadurecida, você precisa saber atrair essa, né, organização pela consciência que se produz ali, né, da sua prestação de serviço a partir de um experimento, né, mínimo. Poxa, aqui essa é uma relação que talvez não tenha um ganho no final das contas naquela primeira prestação, mas serve para criar uma relação de confiança, de entendimento, né, sobre aquilo que você faz, e esse processo se transforma em um processo cada vez, né, de agregação, até o ponto em que você entrega aquilo que você deseja. Entendi. André, e sobre governança? O que é governança em escritório de advocacia? E em que momento o advogado do escritório de advocacia precisa começar a pensar e implementar governança? Perfeito, perfeito. Eu entendo muito governança, depois das minhas idas e vindas, como um processo de segurança empresarial, né? Levando em consideração não apenas o ato da segurança em si, mas o ato da profissionalização. Eu estou profissionalizando a minha empresa. Se a gente fizer um recorte estatístico, a gente vai entender que boa parte das nossas empresas no Brasil e talvez até no mundo, elas são empresas que têm um cunho familiar, né? E esse cunho familiar traduz em alguns momentos a uma organização que traz um aspecto amador no ato da gestão. Quando a empresa começa a amadurecer, percebe que esse ato amador precisa sair de cena. E a forma, muitas vezes, da tomada de decisão também ela sofre impactos. Como é a forma, então, de fazer a coisa se transformar em um ato mais profissional e, com base nesse profissionalismo, reduzir o risco? E por isso a gente fala sobre segurança. É com a ação da governança. Então, a governança traz mecanismos de gestão
que se traduz em boas práticas olhando, né, para o mercado, né, boas práticas mercadológicas, que faz com que todas as pessoas que chegam perto da nossa organização sintam esse ato da sua organização e, no final das contas, traduzam-se isso em mais credibilidade. Então, eu estou me relacionando com um escritório de advocacia que possui um certo nível de governança. As decisões não são tomadas hoje de um jeito e amanhã de outro. O André está triste hoje, André está alegre amanhã, as coisas, né, no final das contas, mudam. Mas André tem, sim, um poder de ação sobre aquilo que ele faz, mas não significa dizer que ele pode fazer qualquer coisa, ainda que ele tenha o desejo de fazer. Mas por quê? Porque existe, né, um conselho, existe uma prática ali que está dizendo o seguinte: olha, pode até ser interessante você tomar a curto prazo uma decisão como essa, mas a médio prazo e a longo prazo isso talvez não se sustente. Faz sentido você tomar essa decisão desse jeito? E isso não apenas para as decisões associadas à gestão como um todo, mas para qualquer frente, né? Seja finanças, seja, enfim, qualquer ato que a gente queira fazer ali dentro da empresa. Então, governança eu traduzo inicialmente como um ato de profissionalismo da nossa gestão como um todo, da profissionalização empresarial, que reduz os riscos, né, olhando para quem vai estar se aproximando daquela empresa de alguma maneira, ou quer investir naquela empresa ou naquele escritório, e que no final das contas se traduz em credibilidade, porque você está dizendo o seguinte: na nossa empresa a gente faz as coisas de maneira organizada. Esse é um recado que a gente passa, né, quando a gente pensa em governança. E para quem não tem governança ou acha que não tem governança e quer começar a dar os primeiros passos. Perfeito. Quais decisões do escritório deveriam ser institucionalizadas? Perfeito. E quais rituais são recomendados para quem quer começar a desenvolver a governança na sua organização? Perfeito. Quando a gente olha para os primeiros passos, e aí eu vou tentar traduzir isso de uma maneira muito prática, até porque, no final das contas, existe uma forma jurídica mesmo, né, que eu acho que precisa caminhar em paralelo, em conjunto, mas eu sempre associo ela à cultura da empresa, né? Existem os ritos que juridicamente precisam ser implementados e essa orientação jurídica, inclusive em escritórios de advocacia, são extremamente pertinentes, mas existe o que a cultura, né, da empresa ela consegue admitir. Então, quando a gente fala sobre conselho consultivo, por exemplo, né, a própria formação desse conselho consultivo inicialmente ela é dolorosa, porque exige que a liderança confie em pessoas que, no final das contas, vão estar ali, né, observando os ritos e os atos daquela organização. E isso tudo gera, de certa maneira, um impacto. Para o simples fato de iniciar com mecanismos, eu acho que o próprio planejamento estratégico ele é um ato de amadurecimento, porque ele começa a traduzir aquilo que está na cabeça das lideranças de uma maneira um pouquinho mais formal. A ação, né, da construção da governança deveria estar dentro do planejamento estratégico, porque ela, mesmo que não vá ser realizada a curto espaço de tempo, o subsídio que o planejamento estratégico dá na organização dessa governança é importante e dar condições para que haja cadência, né? Não seja, quero montar governança. No primeiro trimestre do ano você até quis, quando chegou lá em março, abril, aconteceu tanta coisa que você já esqueceu exatamente do que você tinha pensado, e aí vira uma gangorra empresarial. Acontece bastante, a gente sabe, em função do mercado, mas o planejamento acaba trazendo para a gente essa linha de, poxa, esse ano eu tinha me dedicado a montar, sei lá, 50% das minhas ações que me levam à constituição da governança. Será que eu saí de fato do papel? Perfeito. Então, eu tenho, inicialmente, um aspecto cultural de convencimento da minha alta liderança a entender que a estrutura da governança deve ser implementada. Eu tenho os ritos jurídicos, né? A construção dos aspectos, né? Das documentações básicas, inclusive dentro de contrato. E aí, quando eu falo sobre contrato, é entender, né, como é que está o seu contrato social, como é que literalmente as responsabilidades e os papéis estão estabelecidos ali, quais são os acordos de sócios que devem ser estabelecidos, né, critérios de entrada, critérios de saída, critérios de distribuição, que parecem complexos no primeiro momento, mas não. Imagine um acordo de sócios, e estou eu aqui explicando isso para você, né? Parece até uma brincadeira, mas que no final das contas se traduz no final das contas, em um documento que deixa claro, né, de que maneira que os sócios estão ali querendo e entendendo que precisam se relacionar. Porque na hora do namoro é muito bom, mas na hora em que a dor, né,
acontece, é aquele instrumento ali que vai ser o norteador das decisões. E aí é onde vem o profissionalismo, né? Por mais que o André esteja chateado com uma ação, ou que o sócio esteja, ou com qualquer outra pessoa na organização que tenha relação ali, esteja, né, com um ato doloroso, mas o acordo de sócios está ali para organizar, enfim. Então, acho que o acordo de sócios, o contrato social como um instrumento jurídico inicial tem que estar organizado, mas logo depois tem que ter algumas outras estruturas que dentro da governança são comuns, né, como o próprio conselho consultivo, depois o deliberativo, depois mesmo as questões dos comitês, né, para avaliar contas e tudo mais, que precisam ser instituídos e que devem estar intimamente associados à cultura. Será que é o momento para instituir comitês? Será que é importante agora a gente pensar no conselho consultivo e deliberativo? Temos estrutura para isso, finanças para isso, escopo para falar sobre isso? Então, pensar em governança é pensar nesses aspectos. Maravilha. E ainda sobre a governança, André, tá aí os instrumentos postos, documentos, as Perfeito. rotinas, reuniões estratégicas. Perfeito. Qual é o momento de envolver a operação, o time, a galera da empresa nesse processo de governança? Quando a liderança souber exatamente o que quer, ou está alinhada o suficiente para não ter, né, vamos dizer assim, pensar em alguma coisa ou estar conversando sobre alguma coisa no momento dessa comunicação, ter dúvidas sobre. Acho que essa é importante, né? A liderança ter uma palavra coesa, né? Que todos estejam, ainda que não concordando com tudo, mas em consenso sobre o que é necessário fazer. E aí os seus liderados eles precisam ver que os sócios estão tendo a mesma linguagem. Isso se traduz em segurança. De maneira mais prática, eu entendo que é esse exato momento em que a gente consegue perceber que é o momento de você comunicar. E aí eu não sei exatamente se quando você me perguntou, você estava querendo se referir ao ato da comunicação, ou se tinha alguma outra coisa. Não, até da escuta. Sim. Porque quando a gente está na gestão, você está na estratégia, você acaba estando um pouquinho mais longe do chão de fábrica. Perfeito. Só que o chão de fábrica está na linha de frente. Às vezes está em contato com o cliente. Perfeito. Então, tem dores que são mais sentidas pelo chão de fábrica. Time. Perfeito. Então, você tem até uma estratégia, Perfeito. você tem uma tese, sim. Só que existe um momento em que você não necessariamente vai comunicar. Certo. Mas você precisa trazê-los, ouvi-los e validar a sua tese, que é um momento também de uma certa humildade intelectual. Perfeito. E não gerar insegurança, porque não é uma insegurança. Perfeito, sim. Na verdade, é só um reconhecimento da realidade. Exatamente. E a gente chama isso no planejamento estratégico de catball. Catball é justamente isso, né? Que é uma ação, acho que para quem joga, salvo engano, André, qual é o esporte? Beisebol. Esse ato de você, né, batendo com o taco a bola, ela volta para o ponto em que foi lançada. Né? E o que é essa relação? Essa relação é de você ir lá na ponta, enxergar exatamente o que é que está acontecendo ali e ter humildade suficiente de reprogramar esforços e, uma vez reprogramados, eles refletirem a realidade da sua organização. É exatamente isso que você acabou de falar. Essa conexão entre a base e a alta liderança. Perfeito. Maravilha. E por que muitos escritórios evitam falar sobre governança? Nas suas andanças nos escritórios, você tem sentido uma certa resistência? Eu enxergo resistência porque, no final das contas, eu entendo que a turma, infelizmente ou felizmente, ela está preocupada, no final das contas, com a receita. Sim. E a gente entende que, para toda e qualquer organização, para escritórios não é diferente, é a principal preocupação do empresário, né? E desde o empresário autônomo, aquele que já sabe que no final do mês ele tem os boletos para pagar, para aquele que é um escritório emergente da mesma maneira, ele entende que se já era difícil quando ele era autônomo, agora que ele tem mais bocas para serem alimentadas, a receita é o principal ponto. Quando chega para um escritório também de maior porte, essas decisões se tornam um pouquinho mais amadurecidas, mas ainda assim esse aspecto de trazer mais fisiologia e essa roda, né, da receita, ela gira bastante. E isso toma muito nosso tempo, né, no nosso dia a dia.
e acaba trazendo para a gente preocupações que são prioritárias quando a gente pensa nesses aspectos de gestão. A gente sente falta desse instrumento, dessa entrega, né, que a governança pode nos trazer. O problema é que, no final das contas, entre você construir a governança e você se preocupar com a geração de caixa ou de geração de receita, a geração de receita vai ganhar, porque a gente entende que a governança ela pode produzir receita, mas é a médio prazo e não necessariamente a curto. E aí, como a maioria das empresas e dos escritórios, eles não necessariamente possuem o que a gente chama de reserva de emergência, eles não possuem um controle mínimo, né, da sua gestão. Quando eles começam a querer dar o segundo passo, né, de amadurecimento dessa empresa para uma próxima fase, eles vão ter que correr mais, gastar mais energia para isso daqui estar implementado, não por ausência de consciência, mas porque eles entendem que, se quiser passar para cá, eles vão ter que fazer isso também a despeito de uma ação que é muito corriqueira, que é o alcance de novas receitas. Então fica aquela briga. Eu vou fazer aquela reunião que me permite produzir a governança, ou eu vou fazer uma reunião com um cliente que eu sei que eu estou há 60 dias querendo falar com ele, ele me confirmou a reunião hoje, que é justamente no dia da reunião da governança, e se eu não for falar com ele, aí eu vou para a reunião que vai me gerar receita ou potencial receita, e aí eu postergo a tal da reunião da governança, e aí quando eu vou procurar essa reunião, a turma também vai dar uma data um pouquinho posterior, e aí eu entro de novo no ciclo. E não tem como sentar e chorar. A gente entende necessariamente que as empresas precisam se profissionalizar, e a profissionalização passa pela governança, passa, né, cada vez mais pelo aspecto da gestão. E essa é a vida do empreendedor. No final das contas, é isso. André, você estava falando da questão dos times. Sim. Então, tá lá o sócio enfurnado na operação, fazendo aquilo que é mais complexo, porque não confia na entrega intelectual da base, certo, mas também por estar enfurnado na operação, não dedica tempo aos alinhamentos, perfeito, não dedica tempo aos treinamentos. Essa operação se frustra, certo, a base se frustra, às vezes vai procurar um outro lugar para poder trabalhar, e aí resta o gestor reclamando do turnover do escritório. Exato. Como é que a gente pode tentar, óbvio, além, sim, dessas questões que eu falei, como é que a gente pode melhorar a gestão de pessoas, né? Perfeito. Rituais, treinamentos e o que mais? E o que mais, né? A gente entende que, às vezes, o desejo, né, de estimular essa turma ao entendimento da boa gestão não precisa necessariamente ser para a empresa toda no primeiro momento. Mas se a gente escolhesse, por exemplo, um núcleo, né? Qual é o núcleo que hoje você entende que tem o maior desafio? Né? Seja ele intelectual, processual, enfim. E aquele núcleo que pode ser literalmente melhorado, ele pode ser um instrumento, inclusive, de engajamento para os demais núcleos. O que é que aquele outro núcleo ali está fazendo que tem gerado um resultado legal? Que foi proveniente, sim, da organização processual, mas a turma começa a se perguntar internamente. Então, às vezes, o planejamento das ações dentro da organização, eles não precisam abraçar a organização como um todo, mas eles precisam ter estratégia, inclusive, no ato da implementação, porque isso pode trazer para ele o benefício de dar continuidade. Mas eu confesso que boa parte das iniciativas que nós geramos, ela sempre parte do princípio de duas grandes vertentes, a educação e da própria liderança em si. A liderança ela precisa ser o espelho, no final das contas. Ela precisa querer. E ela não precisa necessariamente estar todos os dias ali do lado, mas ela precisa demonstrar que quer e que apoia e que dá suporte. Como é que ela faz isso na prática? Ela pergunta. Ela não terceiriza a responsabilidade, seja para a consultoria ou para um profissional que chegou novo na empresa. Ela pergunta, ela se importa. E às vezes a gente diz isso nos atos de educação. Líder, veja, as coisas só vão sair se vocês quiserem. Não faz sentido nem terceirizar a responsabilidade, porque por mais que vocês contratem uma consultoria, contratem um profissional, contratem, sei lá, quem vocês entenderem que querem, as pessoas que estão no dia a dia, elas precisam entender que vocês estão apoiando esse processo. Então é muito comum que a gente converse não só com o time, né, durante o processo, mas a gente também converse com as lideranças, mas chame essa liderança para uma responsabilidade. Significa dizer que a gente começa um trabalho como esse dizendo, líder, pergunte como é que anda o trabalho, o que foi que já foi avançado, participe das reuniões
se não em todas, em algumas delas. Comece a demonstrar que isso não foi algo que você contratou e disse, bom, agora fulano, resolva isso aqui, porque eu contratei para isso. Mas esteja presente para que aquele ato literalmente se transforme em um ato, né, de engajamento. Quando isso não acontece, você pode contratar a NASA. Você vai ter um momento sim de implementação, essa implementação, pseudo-implementação, quando ela finaliza, você vira as costas e o departamento ele volta, ou o núcleo ele volta a realizar práticas de como se você nunca tivesse passado por um processo de melhoria. Como é que você muda essa lógica? Com a educação, não tem jeito. Só que a educação ela tem um limite. Qual é o limite? O limite de você gerar uma consequência. Porque eu digo para a Helder, veja, é importante que a gente faça isso para ter esse benefício, para ter esse resultado. E a Helder quer esse resultado. Muitas vezes ele não quer passar pela fase que é necessária para que esse resultado aconteça. Mas beleza, ele topou, passou pelo processo para gerar o resultado, alcançou o resultado. Mas tem gente que não quer o resultado, não quer vivenciar esse processo e sente dificuldades lá na frente de obtenção. Tem que ter consequência, por quê? Porque o time, nessa hora, quando ele diz que não vai fazer, ou porque não tem o instrumento A e B, e geralmente eu brinco dentro das organizações, está faltando o quê para a Helder realizar o trabalho? É o lápis? Aí a Helder vai dizer, eu não fiz o dever porque não tem um lápis. Aí eu digo, tá. E aí entrego o lápis para a Helder. Helder, tá faltando mais o que? Eles, não, chefe, tá faltando a borracha. A borracha tá aqui, lápis e borracha. Helder, quando é que você vai me entregar esse resultado aqui? Depois de eu ter educado o Helder, ter demonstrado a importância, demonstrar o processo, entreguei as ferramentas para a Helder continuou sem fazer. Dependendo do escritório, existe um ato paternal. E aí eu estou falando do escritório, mas pode ser qualquer outra empresa. E nesse ato paternal eu estou validando que se você faz ou se você não faz, não acontece nada. Logo você manda um recado para toda a empresa. E a gente chama isso de cultura. A cultura é aquilo que você está fazendo ali todos os dias. Se todos os dias você não se importa com o processo, seu time não vai se importar com processos. Se você não se importa em nenhum momento com a metodologia que você entende que é a metodologia do seu escritório, quem é que vai se importar? Ninguém. Se você não é capaz de perguntar onde é que estão os procedimentos, de que maneira você consegue checar eles no dia a dia, se você não faz uma auditoria sobre aquilo que está sendo feito. André, mas eu não tenho tempo para fazer auditoria. É óbvio que você nunca vai ter. Você não vai ter tempo de fazer auditoria porque você nunca se importou com aquilo que é necessário, os processos. Como é que você vai auditar uma coisa que você nunca se importou? E aí sempre fica esse ciclo. E é nessa hora que a gente percebe que a educação ela precisa ser uma frente, mas a consequência em função do posicionamento da liderança tem que ser uma outra. Porque você pode educar, em algum momento o time não vai fazer, mas não é porque faltou educação, o conhecimento, né? Contratei uma palestra, contratei um treinamento, meu time ainda continua fazendo. Por quê? É um problema de liderança. E a gente já passou por escritórios onde a gente batia nessa tecla dizendo seu problema está na liderança, seu problema está na liderança. Não tem problema com liderança, não. Eu sei que se você organizar o processo, esse meu chefe, a gente vai construir 10 procedimentos aqui, não tem problema, mas se sua liderança ela não se importar com aquilo que está sendo construído, não vai, ela está mandando um recado todos os dias para o seu time. O time olha para o líder. Se o líder não se importa com documento, com processos, porque ele entende em algum momento que é de responsabilidade da empresa que foi contratada, ele já está dizendo, eu, enquanto profissional que estou respondendo àquele líder, eu vou dizer, se meu chefe está aqui, ele não se importa com isso, eu vou atender o que meu chefe quer. Então, meu chefe, você precisa do quê? Não, você precisa disso aqui. Chega, eu preciso entregar esse prazo aqui. Olha, chegou essa solicitação aqui, eu vou fazer. Ele vai se preocupar quando com o processo? Meu líder nunca perguntou exatamente se eu estou seguindo processo nenhum. Sim. Então, você pode encher sua empresa de educação, mas se você não tiver um comportamento de liderança adequado e ter consequência, aperte a minha mão e procure outro lugar para você ir. Esse ciclo ele só vira um ciclo vicioso. Até que vira a chave. A gente já viu também essa situação. É o famoso contratar devagar e demitir rápido. Exato. Contrato devagar, demito rápido para que aquela banda da laranja que está podre, ela não azede o suco todo, né? Perfeito. Exatamente. André, por que tanto escritório de advocacia sofre com rotatividade? Com alta rotatividade? Alta rotatividade. Eu já ia dizer porque a rotatividade, por um lado, ela precisa existir. E por quê? Eu sempre faço uma analogia com uma turma que está correndo ali na esteira, né?
Se você está suando bastante, é ruim. Se você está suando de menos, também é ruim. Você tem que suar. Então, significa dizer que a rotatividade ela precisa ser presente nas organizações. Por quê? Porque a organização ela precisa ser oxigenada. Né? Pessoas novas, em algum momento, trazem ideias novas, perspectivas novas. Mas, por outro lado, quando você perde pessoas com um volume muito rápido, você também tem um problema de gestão do conhecimento. Né? O seu conhecimento está se esvaindo ali, principalmente se você não tem processo. Já cheguei em escritório que disse, André saiu do escritório. Meu Deus do céu, o mundo se acabou. Aí os sócios que já estavam acostumados a uma operação, porque tinha o André lá que fazia, em algum momento o André saiu, ele precisou sair do ato estratégico e voltou para a operação de novo. Por quê? Porque não tinha processos, eu dependia de pessoas. E aí, mais uma vez, uma dependência muito forte. Então, a ideia de fazer, né, uma boa gestão de pessoas, ela perpassa pelo entendimento de que são elas que, no final das contas, estão apertando os botões para que o produto, no final das contas, saiam. Essa geração, né, essa nova geração é uma geração que tem características peculiares, né, e que confrontam com gerações antigas. E não faz sentido a gente acreditar que mesmo que a gente concorde ou não concorde com certo tipo de ação que a gente vê, que a gente vai, né, vamos dizer assim, se utilizar das mesmas práticas anteriores. Pelo contrário, a gente precisa entender e, uma vez entendendo, precisa propiciar um ambiente que seja minimamente adequado e economicamente também. Porque às vezes a gente, eu quero o pessoal da minha empresa queria uma sala pintada de rosa, lindo e maravilhoso, perfeito, a gente tem a sala, mas eu não consigo pintá-la de rosa, então vai para um equilíbrio que é econômico. Mas, por outro lado, deixar de ter a sala talvez seja o outro, né, lado da moeda. Então, a gente precisa tentar trazer um equilíbrio, entender o que é que eles entendem hoje como um local e um ambiente adequado para trabalhar, reconhecer que, tecnologicamente, a gente precisa promover algo que eles entendam a lógica do trabalho, mas reconheçam também que há limites, né, principalmente com tantas patologias e dificuldades que são advindas, né, do excesso de trabalho. Né? Saber que a forma de gerir essas pessoas também precisa ser diferente. A NR01, inclusive, vai começar aí a partir de maio, vai passar a trazer novas responsabilidades para as lideranças. Elas precisam ser conscientes sobre isso. Ontem estava, inclusive, em duas palestras que falavam sobre as competências, né, que enquanto professores e líderes precisamos ter, né, que são socioeducativas, mas que muitas vezes, né, quando a gente olha para gerações anteriores, me parecia ser normal falas, comportamentos que hoje já não são mais admitidos. Então o mundo muda, o mundo está girando e a gente precisa reconhecer que as pessoas têm comportamentos diferentes e é justamente esse grupo que está povoando os nossos escritórios. E a gente não pode se comportar da mesma maneira. A gente precisa saber exatamente que essas pessoas esperam da gente um comportamento diferente e essas pessoas também precisam entender que existe um limite econômico para que todos os desejos, né, que elas muitas vezes, né, querem, nem todos eles poderão ser, né, vamos dizer assim, postos na mesa, usados em função de uma capacidade econômica mesmo que o escritório vai ter. A gente teve um outro episódio recentemente sobre cultura e gestão de Perfeito. pessoas e justamente foi colocado muito isso de que a nova geração, essas novas gerações, elas não obedecem um comando. Certo. Você precisa explicar o porquê, o que é a Então, tarefa. Então, a comunicação acho que nunca foi tão importante quanto agora para a gestão de pessoas. Exato. Então, nesse caso, você como um gestor Uhum. e um treinador de gestores, dicas que a gente pode implementar na nossa comunicação com essas gerações para diminuir ruídos ou para comunicar de forma mais clara o que se quer. Perfeito, perfeito. A gente fala sobre conceitos de comunicação, principalmente da comunicação assertiva, que é o desejo, e a nossa capacidade de ter inteligência emocional mesmo para evitar, inclusive, falas ou até mesmo no ato da sua comunicação, expressões que nem sempre são as mais adequadas. Antigamente era mais fácil a gente reconhecer que alguns padrões, por mais que estivessem fora de um contexto, né, adequado, elas iriam implicar, né, em algum tipo de consequência mais dura. Hoje, por mais que você perceba que o ambiente ele é doloroso,
a gente precisa reconhecer também que o nosso desafio enquanto liderança em ser exemplo para muitas das situações exige um comportamento e uma inteligência emocional muito mais forte do que outrora foi. E aí eu estou dizendo isso não significa dizer que a gente vai ter que estar se limitando a falar determinado tipo de coisa, ou de ser aguerrido na nossa fala, ou de deixar de cobrar. Não, não é sobre isso. Mas a gente reconhecer também os limites. Então, eu vou trazer aqui um exemplo muito simples. Por ser aguerrido, eu sou uma pessoa que a vida toda trabalhei 14, 15, 16 horas por dia. Era natural. Para mim não tem horário. Se você quiser mandar uma mensagem para mim 1, 2, 3, 4, 5, 10 da manhã, para mim não importa. Eu vou receber, não vou te responder se eu tiver em algum momento, sei lá, ou dormindo ou em uma reunião, no caso como o que a gente está aqui, né, gravando, enfim. Mas hoje talvez não faça sentido você, né, depois de um horário de trabalho, dependendo de quem seja a pessoa que você vai mandar uma mensagem, você mandar essa mensagem, ou muitas vezes fazer isso de maneira frequente, enfim, porque isso pode trazer de fato uma dificuldade. Se você faz isso via uma mensagem de WhatsApp, ainda mais dificuldade. Por quê? Porque você está registrando aquela ação daquele jeito ali. Mas você vai fazer verbalmente e às vezes você fala de um jeito, mas sua expressão é de uma outra forma. A comunicação pode ser agressiva, ela pode ser assertiva e na medida do possível você vai ter que saber usar elas de maneira equilibrada, porque se uma pessoa literalmente faz uma comunicação agressiva com você, você precisa fazer o inverso em um determinado momento, mas isso também tem limite. Porque se você continuar deixando que ela de forma agressiva continue falando com você, você precisa gerar o limite e não vai ser de forma assertiva que você vai fazer isso. Então às vezes eu vejo o pessoal falando muito sobre comunicação e dizendo que a comunicação assertiva é a melhor, mas depende, e é óbvio que eu sempre vou buscar a comunicação assertiva, né, que é o ato de você, né, ter espaço para o diálogo, saber, né, traduzir a sua comunicação de forma que a outra pessoa possa entender, isso tudo está lindo e maravilhoso. Mas depende também do comportamento do outro, da forma pela qual o outro está se dirigindo a você, dos limites que você precisa impor, inclusive na relação, né, que é assimétrica dentro de uma área de trabalho. Né? A gente entende que existe uma ótica de hierarquia. Então, até que ponto eu vou deixar que haja uma insubordinação da equipe para com o líder? E até que ponto o líder, né, precisa dar limite para esse time, para que esse time entenda exatamente qual é a posição que o líder quer? Ele tem uma responsabilidade que é maior, logo a cobrança é maior também em cima dele. Então é natural que esse líder tenha alguns momentos em que ele vai precisar ser mais aguerrido na fala. Isso não significa que que ele não tem uma comunicação que está sendo assertiva. Talvez ele já falou 1, 2, 3 vezes, 4, 5 vezes. Se ele continuar falando de forma como a pessoa traduz, né, nos treinamentos, de forma assertiva, olha, veja só, Helder, eu já falei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes com você sobre aquela petição que eu pedi na semana passada. Teria condições, Helder, de você, né, se separar um tempo aí essa semana para você me entregar? Então veja, eu estou sendo assertivo na sua fala. Mas ela vai resolver, dada o senso de urgência? Não. Então, em algum momento, eu vou ser, sim, um pouquinho mais agressivo, não no sentido de ser arrogante, porque as pessoas confundem, né? Ser agressivo, comunicação agressiva, com a de ser arrogante, petulante, sair passando na frente de todo mundo. Não. Você tem que ter senso de urgência para as coisas. O mercado não abraça você, né? Nem no final do mês ninguém quer receber gratidão. Chegar aqui no final do mês, na hora do seu salário, eu depositei tudo em gratidão. Alguém vai querer receber em gratidão? Não, ninguém vai querer receber em gratidão. Todo mundo vai querer receber o valorzinho lá para pagar os boletos, tá tudo massa. Mas para que isso aconteça, você precisa dar o resultado. Para dar o resultado, nem sempre é romântico o suficiente o processo. Então, a comunicação perpassa pelo entendimento de que, dependendo do contexto, você precisa ter a inteligência emocional para direcionar o tom de voz, a expressão mais adequada, né, a colocação mais adequada, evitar excessos. Né? E isso tudo, muitas vezes, está intimamente ligado, mais uma vez, a gerenciamento da rotina, a gerenciamento de processos, a um bom planejamento, a própria lógica da governança, porque quando elas não existem, há uma loucura empresarial implementada que leva você, inclusive, a fazer comunicações agressivas a todo momento e de forma muito intensa. A gente já está indo para os finalmente. Para os finalmente. Sei que você tem outros compromissos hoje ainda. Para quem não sabe, nós estamos gravando na sexta-feira à tarde. Boa.
quando muitos já não têm mais compromisso, mas André ainda tem a agenda dele cheia. Inclusive, ainda hoje à noite eu leciono. Isso. Né? Então, só vai sextar mesmo lá depois Lá, das 22 e tanto. Com Então, certeza. André, em relação ao futuro da advocacia, como é que você enxerga a evolução da gestão nos escritórios? Você falou muito sobre inteligência artificial, acho que perpassa também por esse caminho. Perpassa e a inteligência artificial, desde os últimos anos, né, mais especificamente ali 2021, 22, 23, 24, a gente falava muito sobre tendência, né? Esse ano a gente já começa o ano falando sobre, né, acho que desde o ano passado, acho que final de 2024 já como realidade. Só que o impacto talvez que 2026 ele traz sobre o uso literal, né, ele é significativo e ele nos traz uma responsabilidade de olhar para todas as nossas ações internas de um escritório e reconhecer que se a gente não usar a tecnologia a favor dos nossos processos, das nossas práticas empresariais, nós tendemos, quer queiramos ou não, a uma não capacidade de entregar, né, a contento aquilo que a gente faz. Ou o custo da nossa operação. Porque a despeito de você dizer que pode fazer isso pessoalmente, né, sem o uso da inteligência, o que é natural, mas o custo para você fazer isso, ele é muito maior. Então, coisas que hoje, por exemplo, se a gente olhar para uma pessoa, né, ela realizando aquela tarefa, ela pode demandar, sei lá, 30, 40, sei lá, 1 hora, 2 horas, dependendo do que ela esteja fazendo. O uso da inteligência artificial ou o uso das práticas da tecnologia podem reduzir isso a minutos. E não significa dizer que a gente não vai ser mais usado ou que vai ser substituído, não, mas o uso do seu tempo nobre vai ser para fazer, sei lá, uma curadoria de uma petição, a curadoria de um contrato, a curadoria de algum ato jurídico que você esteja fazendo. Então vai ser exigido dos profissionais um ato muito mais de curadoria, de entendimento sobre aquilo que está sendo feito, e isso é natural, né, com o tempo. E a sua produtividade está sendo aumentada em 5, 10, 15, 20 vezes, e o seu custo operacional tende a diminuir e você se transforma também em um escritório mais competitivo. Então, veja, é necessário pelas duas frentes, pela frente do entendimento do custo e do acompanhamento daquilo que a gente chama do tempo. Ninguém vai querer esperar que a sua petição saia em 1 semana. Ah, mas aqui o nosso escritório, ele já está acostumado com esses prazos e tal, e tudo bem. A gente explica ao nosso cliente. Eu sei que você explica isso para o seu cliente. Tá tudo bem, mas o seu cliente está cada vez ficando mais impaciente, porque ele entende que tem determinadas coisas que poderiam estar sendo feitas mais rápidas, e ele está vendo o mercado se movimentando mais rápido, e essa sensação, por mais que a gente queira confrontá-la, ela é presente, e isso traz para a gente esse mesmo reconhecimento nas práticas com os fornecedores, com clientes, com todos. Por quê? Porque eles também estão usando. Então, é salutar, olhando aí para o futuro, reconhecer que as nossas práticas empresariais, elas precisam absorver tecnologia. E eu acho que não é mais uma tendência, ela é uma realidade. E eu acho que o ano 2026, inclusive, ele é um ano extremamente decisor, né, sobre o ato de transformação digital. E ela não precisa ser feita de qualquer forma, mas ela precisa ser feita. Já não é mais ela já está começando a se transformar em uma commodity. Sim. Ninguém vai ficar mais acreditando que porque você tem um agente de IA, que você é uma pessoa da NASA. Não, ninguém está achando que você... Está achando que se você não usa, você está muito atrasado, e que horas é que você ainda não percebeu isso. No final das contas, é sobre isso. Hoje é sobre isso. Por que você não está usando? Perfeito. É mais ou menos isso. André, prometo que é a última pergunta. Não, fique à vontade, meu cara. Mas assim, independentemente, muito obrigado pela participação. Para mim foi uma aula, foi uma consultoria gratuita. Né? A nossa audiência fica muito privilegiada e honrada em escutar. Já peço até que o pessoal comece a comentar ou fazer perguntas ali nas plataformas, no YouTube também. Perfeito. Mas, André, você não é advogado, e por não ser advogado, você tem um olhar diferente da advocacia. Perfeito. E aí, obviamente, sem citar nomes, sem citar causos,
Mas o que é que você vê nos bastidores, Certo. que geralmente os advogados não veem nas operações? Nas operações, veja, eu vejo um espaço para uma ação que hoje eu percebo muito quando eu olho para a ótica da OAB, certo? A OAB é quase um mundo à parte, né? Quando a gente olha para a OAB, isso em ambiente nacional, regional, enfim, eu vejo esse sentimento partidário, eu vejo um sentimento político, eu vejo um sentimento de fisiologia, de até influência nas camadas, né, em diversos ambientes públicos, enfim, isso é muito forte. E eu vejo, às vezes, muita oportunidade gerencial mesmo, né, de definição clara, mas ao mesmo tempo vejo amadorismo na forma pela qual eu gerencio os escritórios. Um amadorismo por quê? Porque existe demanda. Quando eu te falo assim que existe demanda, é que existe uma demanda tão represada e que ela se traduz muitas vezes em um ato, né, de você, ainda que sendo autônomo, gastar boa parte do seu tempo trabalhando nessa demanda represada. Só basta de fato você querer. Tá aí demandas bancárias que saem pela janela, né? Os escritórios aí full service ou que trabalham com grandes demandas, pedindo, pelo amor de Deus, né, por profissionais da advocacia para trabalhar. E eu não estou falando sobre ter ambientes favoráveis a isso. Eu estou dizendo que se você disser hoje que não tem espaço para o trabalho, é pouco provável, porque eu ando em escritório de advocacia. Os que estão se transformando em boutique, justamente porque já passaram dessa fase de querer full service e no final das contas, eles não querem mais a advocacia de massa. Mas os de massa, às vezes, imploram para ter bons profissionais ali trabalhando, né? Pessoas que estão ali dispostas ao trabalho. Então, às vezes, eu percebo que existe espaço para uma entrega, né? Seja de massa ou seja de boutique adequada. Vejo espaços que não estão sendo abraçados de uma forma adequada, está aí a reforma tributária, mas vejo poucas soluções claras de uma área que eu sei que vocês entendem, ou que deveriam entender, né, pela própria lógica do estudo, e aí eu estendo isso também para a área contábil, e eu sei que isso, no final das contas, se reflete porque a legislação não é clara, mas pelo fato de não ser clara em alguns momentos, e talvez pela própria lógica da formação, que é uma formação que não necessariamente tem um aspecto mais subjetivo na minha cabeça do que o objetivo, eu consigo perceber que muitas vezes tem um espaço para que vocês caminhassem com produto, né? Com a formação de produto para a entrega de uma classe empresarial que sofre por não ter orientação mesmo jurídica. Então, acho que o papel do advogado, né? do profissional da advocacia, ele poderia ser mais importante do que é. É como se eu estivesse hoje olhando para uma classe que trabalha muito no aspecto corretivo e não preventivo. Talvez eu resuma isso tudo que eu estou falando existe espaço para prevenção. E que, no final das contas, eu gostaria, né, enquanto empresário, desse ato preventivo, né? Só que a gente trabalha no ato mais corretivo do que no ato preventivo. E talvez esse seja um olhar, né, de quem está caminhando. Posso estar falhando aqui nesse meu olhar, mas eu acho que durante esse período em que eu passei e estive mais próximo da advocacia, nos últimos anos, eu percebo que existe um grupo, sabe, se enveredando naquela mesma entrega, naquelas mesmas coisas, e esquecem de transformar aquilo que vocês sabem, de fato, em produto, em como entregar isso de maneira mais adequada para o cliente, pensando em prevenção mesmo. Mas talvez seja parte da nossa formação que não nos ensinou Exato. a pensar no nosso Exato. trabalho como, né, e empacotar como produto. Né? Isso, exato. E tentando ser até um pouquinho advogado da minha classe. Né? Tá certo, certíssimo. Você é um empreendedor e eu conheço porque a gente já tem um relacionamento de 8 anos. Perfeito. Mas eu conheço você tem esse perfil preventivo. Sim. Você investe em governança, você investe nos processos.
para proteger a sua empresa. Exato. Mas o mercado não necessariamente é assim. Exato. Existem muitos empreendedores... Que o conceito é corretivo. O conceito é corretivo, não. Vai gastar tanto Não, para tanto isso? Não. Se der um problema, eu vou contratar o advogado para resolver. E isso vai viciando o mercado. Essa semana eu atendi uma empresa, e aí quando a gente pega o olhar clínico, né? Perfeito. Empresário individual ME. Sim. Se empresário individual ME, ele já tem uma coisa errada. A contabilidade já falhou, porque provavelmente era um MEI, desenquadrou, e aí não transformou em limitado unipessoal para pelo menos fazer a proteção patrimonial. Já errou ali. Perfeito. E estava emitindo nota fiscal num determinado KNAI que gerava um benefício. Perfeito. Mas era um armengue ali, porque aquele serviço, aquela atividade não era a atividade correspondente, gerava um risco fiscal, porque a Receita Federal poderia autuar e gerar uma multa ali de um passivo de mais de R$200 mil. Perfeito. Só que o empreendedor, ele estava claramente assumindo esse risco. Sim. Não seria melhor contratar um profissional, um advogado, um contador, para poder ajustar e pesar? Poxa, será que aqueles R$2 mil que eu estou economizando todo mês, vale a pena correr o risco daqueles R$200 mil? Não faz. Perfeito. Mas eu entendo que a gente poderia ser mais guardião do empresariado, mas a gente acaba... E eu entendo literalmente isso também. Talvez, veja, é o olhar que eu tenho, talvez por ter esse comportamento. Se eu puder evitar... E a gente estava conversando sobre reforma tributária, né, recentemente, discutindo modelo de negócio. E ainda que não tivesse claro quantas ações surgiram ali justamente porque a gente estava conversando, né? Então vamos lá, até meio do ano eu preciso ter isso aqui. Até o final do ano eu quero isso. Se eu for mudar meu modelo de negócio em 2027 eu já tenho que ter isso daqui. Mas a lei mudou, beleza. Então vamos nos adequar. Mas eu não fiquei parado em 2026. A gente se programou com aquilo que nós tínhamos para evitar potencial situação, porque eu sei que é possível fazer alguma coisa com as informações que eu tenho, ponto. Mas eu vejo a maioria, tem gente, estou atendendo empresário que está arrancando o cabelo porque o modelo de negócio está se esvaindo. Sim. Anos de negócio e no final das contas está começando a enxergar que as coisas estão literalmente perdidas se ele continuar no mesmo modelo de negócio. Veja o nível e a demanda que nós temos represada de empresários que, por exemplo, enquanto advocacia, eu entendo que existe um espaço para a advocacia empresarial, né? Porque ela vai demandar cada vez mais do ambiente jurídico o enxergar do que é modelo de negócio mesmo, principalmente agora com essa pancada da reforma tributária, né? E da briga, como você falou, né? Com o Ministério, como você mencionou em algum momento, o Ministério do Trabalho, salvo engano, né? Nessa relação entre um em proteger e o outro, enfim. E isso está sendo doloroso para o empresário, né? O empresário está vendo a relação, a estrutura do negócio deles, como é que eu vou fazer essa conta acontecer agora? Isso é discussão de modelo de negócio. E eu sei que juridicamente vocês são talvez os primeiros a serem consultados. Como é que eu vou fazer isso daqui sem eu ter prejuízo jurídico? Aí depois o contador, como é que eu vou fazer isso daqui sem ter prejuízo financeiro? Me ajudem. Normalmente são as pessoas que têm íntima relação de confiança com o empresário, né? E aí, olha a solicitação chegando, ainda que, né, sem uma solução talvez muito clara, mas com um desafio muito grande de tentar resolver o problema do empresário. Então, enfim. Que aula, viu? Né? Meu caro, eu que digo, essa troca é sempre muito valorosa. Eu fico feliz e agradeço, né, o convite, né? Eu gosto muito da turma da Baldi, então fico sempre aberto aqui a convites, a trocas, enfim, né? Um abraço aí para Andres, que, enfim... Tá chegando já. Tá chegando já aí, né? Quem sabe dou um abraço nele antes da saída. E tamo junto, chefe. Na hora que você precisar, é só chamar. Poxa, e chamaremos. A gente estava segurando para poder lhe trazer uma pauta mais especial. Exato. Mas que bom, André. Fico muito agradecido mais uma vez. Satisfação. Foi um papo assim, já foi mais de hora, nem vi o tempo, mas volte com outros temas, outras pautas. De repente a gente traz aí alguma iniciativa, até uma surpresa aí que a Gabiô está preparando para o mercado. Exato. Então, vamos levar agora a discussão para os comentários. Perfeito. Mais uma vez um agradecimento a André, a Gabiô, a iPhone Barato
e a Jet Sales Brasil e a nossa audiência. Um abraço e até o próximo episódio. Show.